ateliês de Rio Preto apertam o passo para atender as encomendas. Nos últimos dias, estas máquinas e costureiras não pararam de trabalhar um só minuto. Os ateliês de Rio Preto correm contra o tempo para deixar no jeito as majestades e os foliões mais sofisticados. Como é que é esse trabalho aí nessa época de carnaval? É um trabalho assim mais corrido, só que vale a pena, né? Porque a criatividade vem muito mais e uma que a gente gosta, né? Deusas, rainhas, princesas, cores e muito brilho para um culto reinado. Quem quer ser rainha no carnaval tem que ser rainha todos os dias, porque uma fantasia como essa aqui não sai por menos de 35 milhões de cruzeiros. Sorte que os clubes pagam caro para vestir as rainhas. Você está se sentindo uma rainha agora, com tanta coisa aí, tanta pluma, tanto brilho? Toda a criatividade, né? Dá pra se sentir um pouquinho, sim. E quando tira a fantasia, sente saudade disso? Sim, sinto saudade, porque carnaval é carnaval, né? Neste ateliê, as fantasias cujos aluguéis variam entre 1 milhão e 15 milhões de cruzeiros esperam por aqueles que querem transformar em realidade o sonho de ser herói por poucas horas. A pessoa gosta com muita pluma, muito paetê e muito luxo. Uma boa noite para você. Atenção, vamos aos gols. Em Catanduva, o América sai na frente do Catanduvense com este gol de... As palestras vão ser na Unime, perto do shopping de Rio Preto. E os carismáticos da região também se reúnem nos 4 dias de carnaval, no ginásio de esportes Alberto Secone, em Rio Preto. O carnaval já está nas ruas da região. Muitas cidades fazem desfile hoje. Confira alguns. Avenida José Nelson Machado. Este é o novo endereço do Samba de Catanduva. O desfile de 15 blocos que passam pela avenida começa daqui a pouco, às 8 horas. E os ingressos custam 10 mil cruzeiros. 10 blocos e 2 escolas de samba esquentam a noite na rua Coronel Jonas, de Ibirá, hoje a partir das 9 horas. Quem estiver em Araçatuba pode assistir à entrega das chaves da cidade para o Rei Momo e a Rainha. A festa também está quase começando. Amanhã e terça-feira desfilam na Praça Olímpica 3 escolas e os blocos da cidade. Os ingressos custam 10 mil cruzeiros. E em Rio Preto, ninguém paga nada para ver os desfiles que acontecem amanhã e na terça-feira, a partir das 8h30 da noite, na Avenida Murchide Once. Há mais de 10 anos, os comerciários de Araçatuba trocam as calças por saias no tradicional jogo de futebol com homens vestidos de mulheres. Neste carnaval, o jogo da saia vai ser amanhã, às 4 da tarde, no campo do Sindicato dos Comerciários de Araçatuba. Imagine um baile com 10 mil pessoas. Este é o número de foliões que abriu o Carnaval do Palestra ontem à noite em Rio Preto. Alegria para uns, contratempo para outros. Um grupo de turistas teve que começar a folia no meio da estrada. Para este grupo de turistas, o carnaval não começou muito bem. O ônibus deles foi apreendido pela polícia rodoviária porque estava com a luz do freio queimada. Mesmo com atraso na viagem, 2 horas, o pessoal não perdeu o humor. Improvisou um acampamento, um baile particular e tratou de proteger a bagagem mais preciosa, o combustível a ser queimado nos próximos dias. Bem perto dali, no clube de tênis Catanduva, aconteceu o primeiro baile. Mulheres bonitas e uma decoração bem colorida deram o toque especial à noite. Em Rio Preto, a largada do Carnaval 93 foi dada pelo maior clube da região noroeste. Embaixo da decoração que homenageia os 500 anos do descobrimento da América, cerca de 10 mil pessoas lotaram o ginásio. A passista mostra que tem talento. E pelo salão, desfilaram jovens e velhos apaixonados. Também teve espaço no primeiro dia para aqueles que acham que folia é sinônimo de confusão. Apenas um ponto negativo no meio desta festa. E na maioria dos clubes da região, é a partir desta noite que o folião vai mostrar se tem samba no pé. Confira os bailes de algumas cidades.
Em Ibirá, o nosso clube faz o carnaval do Bom Astral. A rainha e a banda ensaiaram os últimos passos. Os convites custam 100 mil cruzeiros para visitantes e 50 mil para sócios. O Automóvel Clube de Rio Preto testa a partir de hoje a animação dos associados. O tema da decoração é o luxo e a beleza do Carnaval de Veneza. Quem vai tocar é a banda Tropical Brazilian Band. Em Novo Horizonte, ontem já teve baile no ginásio de esportes. Hoje a banda voltou a ensaiar e promete ainda mais animação. Os convites custam 20 mil cruzeiros e a renda vai para entidades beneficentes. O Monte Líbano de Rio Preto foi buscar inspiração para o carnaval num outro mundo. O tema é os fantasmas, que estão bem acompanhados de gnomos e duendes. As músicas ficam com a banda Xiró e esta bateria de Clodoaldo Caniza. Hoje eles mostraram um pouco daquilo que os foliões vão ver esta noite. Boa noite para você. São Paulo. Seminário. Quem vai aos clubes não se importa de pagar caro por tudo, suportar um forte calor nos salões e até as brigas que sempre acontecem. Para o jovem folião, carnaval é alegria, agitação, descontração e às vezes uma liberdade exagerada. Mas um grupo de rapazes tem uma opção diferente em pleno carnaval. A partir de agora, esses rapazes vão morar neste endereço, o Seminário de São José do Rio Preto. 15 jovens entraram por esta porta para cumprir um desafio que deve durar 7 anos. Quem ingressa no seminário precisa estudar muito, fazer reflexão e, principalmente, esquecer os velhos costumes vividos afora. É muito sacrifício isso? Eu acho que é um pouco a renúncia daquilo que a gente faz, né? Para mim, eu creio que não faz nenhuma diferença. No seminário, o jovem que poderá ser padre no futuro tem alojamento, alimentação e estudo de graça. Mas precisa cuidar das instalações e aprender algo considerado fundamental para esta nova vida: a humildade. Sim, sem dúvida. Eu penso que a humildade, né, e está aberto ao projeto de Deus. O seminário se abriu, se modificou um pouquinho, estudou condições para, diria, muitas sementes de vocação que estavam no coração dos jovens, desabrochar e chegar a este grande momento que hoje entram 15 novos aqui no seminário. Nunca aconteceu. Mais um dia nublado e com chuva neste carnaval. Vamos ver a previsão do tempo para amanhã em todo o estado. O sol pode aparecer um pouco pela manhã. O tema é a corrupção no governo, mas no salão... Os fantasmas não assustaram ninguém. E os duendes apenas desejaram boa sorte para as crianças, que foram brincar o carnaval no Monte Líbano. Muitas delas foram fantasiadas. As pequenas ainda contam com a ajuda dos pais para entrar no salão. Mas a maioria já aprendeu os primeiros passos na folia. Tá se divertindo muito? Tô. Tá super legal aqui. É. Quarta-feira acaba tudo, e aí? Ah, daí fica chato. Porque acabou, volta às aulas. O baile matinê do Automóvel Clube de Rio Preto teve uma atração bastante especial. Um concurso de fantasias só para gente pequena. Nesta passarela desfilaram luxo e originalidade. O salão do Automóvel Clube sobrou muita animação. E quando se fala em grande carnaval, o palestra mostra sua força. Cerca de 5 mil crianças brincaram à vontade. E ainda sobrou espaço suficiente para que os foliões pudessem fazer o giro pelo salão. Em todos os clubes, as crianças sabiam na ponta da língua a letra da marchinha mais cantada neste carnaval. O samba ganha as ruas de Rio Preto, Araçatuba e Catanduva. É o desfile das escolas de samba. Veja a seguir.
começou pisando feio no confete foi o goleiro da Aia, Betinho, que deu de mão beijada o primeiro gol do Novo Horizontino. E na hora de atravessar o samba, não escapou nem a torcida do Novo Horizontino, que quebrou o pau na arquibancada. E só depois de alguns minutos que a polícia apareceu para prender quem apanhou. Quem também perdeu o ritmo foi a defesa do Tigre, que sambou neste lance e deixou Boca da Aia fácil para empatar. Apesar de Luiz Carlos ter sido peça-chave na vitória do Tigre, ninguém pode deixar de criticar a atitude do jogador, que depois de marcar o gol, discutiu com o meio time, perdendo pontos no quesito harmonia. Mas a grande figura, sem dúvida nenhuma, no enredo arbitragem, foi o juiz Valdir de Lima. Primeiro, ele perdeu o cartão na hora de expulsar Moraes. Ainda bem que o jogador do Novo Horizontino deu uma mãozinha para que o seu Valdir pudesse expulsar o infrator. E logo em seguida, perdeu de vez o cartão, ao deixar que o jogador do Novo Horizontino cometesse esta falta. O mestre do apito perdeu de vez a cadência do espetáculo. E seu Valdir reservou a maior surpresa para o final do jogo. Anulou este golaço de Simval. E só ele viu o impedimento. Aí ele se enrolou todo na serpentina e fez um verdadeiro carnaval. E torcedor, que é torcedor, não esquece do time nem na hora do samba. Nos bailes de carnaval do... Gaviões da Fiel, 10. Nenê de Vila Matilde. O time vice-campeão paulista tem praticamente o mesmo elenco do último campeonato para esta temporada. As novidades são poucas, mas consideradas importantes para a equipe que tenta conquistar o primeiro título. O técnico é Zé Boquinha, experiente treinador que conseguiu levar o Banespa à final paulista quando o time caía pelas tabelas. As pessoas dizem que o Banespa está com trauma de ser vice-campeão aí nas competições que ele vem participando. É possível acabar com esse trauma, com esse elenco que você tem nas mãos? É uma equipe que só o fato de já ter sido várias vezes vice-campeão demonstra que é uma grande equipe. Eu acho que chegar em final de campeonato, como chegamos no Paulista e no Campeonato Brasileiro, já é um meio título conquistado. Eu confio muito esse ano. Para compensar a saída de Torres, o Banespa buscou no estado americano da Louisiana o ala Michael Curtright, de 25 anos, 1,92 m, 115 quilos, que disputou campeonatos na NBA e CBA. Além de jogar basquete, Michael também toca guitarra na Igreja Batista Americana e até gravou um disco. O ala sai pela primeira vez dos Estados Unidos. Ele acredita que no basquete brasileiro terá chances de conseguir projeção para retornar à NBA. Para o norte-americano, o basquete brasileiro é considerado bastante competitivo. O Banespa Jales deveria estrear na Liga Nacional no próximo sábado no norte do Paraná. Mas a equipe de Maringá desistiu de participar da competição. E a estreia do Banespa fica mesmo para outra semana, dia 3, na cidade de Angra dos Reis, diante do Angrense. Assim, o técnico Zé Boquinha terá mais tempo de preparar o time visando a estreia. Foi boa a saída do Ingá ou não faz diferença? Eu acho que era uma boa eles estarem dentro da liga, para daí seria mais um lugar para promover o basquete e pelo aspecto de dar ritmo ao time, né? Mas em contrapartida, eu acho que a gente está com um jogador novo aí, vai dar tempo de um treinamento melhor e maior. Então, acho que também é importante. Os dois têm que contar os dois lados, né? E o Globo Esporte volta daqui a pouco. E aí, como é que estão as coisas? Portugal. Está valendo! É de suma importância para a representação italiana este resultado. 99, Circo de Roma, breve em José Bonifácio, Araçatuba, Jales e Fernandópolis. Oiê, matando aula? De leve. Mas não 4 vezes ao ano, enquanto o mínimo exigido é de uma consulta a cada 4 meses. Muita sede, urina em excesso, fome exagerada, emagrecimento rápido ou obesidade. Dificuldade de cicatrização das feridas, história de diabetes na família. Esta combinação ou sintomas isolados podem significar excesso de açúcar no sangue ou simplesmente diabetes.
uma doença crônica que não tem cura e pode trazer consequências sérias. A Faculdade de Medicina acompanha o tratamento de 1.000 pacientes de todas as idades que a cada 2 meses procuram o ambulatório. Aqui é medida a dosagem de açúcar, uma nutricionista elabora a dieta e a psicóloga orienta os mais compulsivos. Faz tempo que elas estão me orientando, mas eu fico nervosa. E come o doce? E tem que comer o doce. Quem precisa de insulina ganha o medicamento. Mas, segundo dados da faculdade, a maioria prefere mesmo é controlar o açúcar com dieta. Apenas 23% dos pacientes precisam levar agulhadas diariamente. Tem que fazer um esforço. É pela boca que a gente se mata, porque é tudo controlado pela boca. Uma pesquisa realizada mostra que a maioria dos pacientes tem mais de 60 anos. São aposentados e donas de casa com renda de apenas um salário mínimo. Existem muitas pessoas ainda que não sabem que têm a doença? Tem. A maior parte dessas pessoas são pessoas que têm antecedentes familiares de diabetes na família e que não relacionam os sintomas com a doença. Quem quiser saber se tem diabetes... A polícia de Roraima investiga se um carro da cidade vai ensinar o segredo da pamonha caipira. Aberta na Cataula Fenatec, a feira das novidades em tecidos. A estilista francesa Chantal Thomas traz para as passarelas da feira sua moda feminina e bastante sensual. No Dia Internacional da Mulher, o exemplo de uma dona de casa que tornou a vida na família mais doce. Ela criou os filhos fazendo chocolate. Penélopes charmosas enfrentam a lama e a poeira num rally divertido. É o Rally do Batom. Está no ar o São Paulo Já. Boa tarde. De Jaci, no noroeste do estado. E é de lá que vem uma receita gostosa, a pamonha caipira. Fazer pamonha é fácil, mas dá um pouco de trabalho. Tem que tirar a palha e ralar o milho. Por isso, quando o pessoal do interior resolve lidar com o milho, vira festa e todo mundo ajuda. Foi isso que aconteceu este final de semana em Jaci. Os voluntários passaram a noite de sábado preparando a festa do domingo. Com o dinheiro arrecadado na festa, a comunidade ajuda a manter as 80 pessoas viciadas em álcool e drogas que se recuperam no Lar São Francisco de Jaci. E quem não pode vir ao interior para saborear as delícias do milho, nós vamos ensinar agora como se faz uma deliciosa pamonha caipira. A receita é para uma família de 4 pessoas, 3 pamonhas para cada uma, 12 espigas de milho, 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 2 copos de leite, 4 copos de açúcar e uma pitada de sal. Junte o milho já ralado com todos os outros ingredientes e mexa. Depois de todos os ingredientes misturados, nós vamos à próxima etapa. Quem vai falar o que vai acontecer agora é o padre Nélio Belotti, aqui do Lar São Francisco da cidade de Jaci. Este é um dos segredos da pamonha. A palha não deve ser a primeira palha, porque ela é muito grossa e seca. E nem a última também, porque é muito fina. Então ela deve ser uma palha do meio, que depois de escolhida, né? Lavada, ela é feita como se fosse um cone, espécie de um envelope. Sim. Com o auxílio de uma concha, nós enchemos a pamonha. Com o auxílio de uma nova palha, há um revestimento ao contrário, protegendo aquela parte superior que ficou aberta. E a mesma maneira é dobrada. Amarra. Dá uma mãozinha aqui. Pode apertar até fazer uma cintura na pamonha. Está pronta a pamonha agora? Está pronta a pamonha para ir para o tacho. A água tem que estar fervendo? Exatamente. O cozimento dura quanto tempo aqui na panela? Em média, uns 20 minutos. Mas o teste para saber se a pamonha está cozida ou não é a transformação da cor da palha. Ela tem que ficar que cor? É esta cor verde, que é própria dela, para uma cor bem amarelada.
Você vai ver a seguir as novidades em tecido. Pedido de abertura de inquérito policial contra os diretores da Faculdade de Direito Rio-Pretense. Eles são acusados de incluir dados falsos na planilha de custos da escola. Agora vai ser indicado um delegado para dirigir o inquérito. Ação regional, especialmente com o chefe do Serviço de Meio Ambiente e Patrimônio, Nelson de Mello, que não estava no prédio, e é o nome cogitado para ocupar o cargo do administrador José Vianney, que está em férias. Ele é um servidor meio bruto, não sabe atender a sede das comunidades, né? E quem vai conseguir unir essa comunidade vai ser um nome estranho. O deputado Tuga Angerami, que esteve ontem com o presidente da FUNAI, Sidney Possuelo, acompanhou o impasse. Os Terena estão de pleno acordo, no sentido de que você mande para cá alguém que não seja daqui, é isso que eles querem. No final da conversa, depois de obter a garantia do presidente da FUNAI de que os índios Terena serão ouvidos na decisão para a escolha do novo administrador regional, os índios aceitaram deixar o prédio da FUNAI e voltar para a aldeia. O fim de semana deve começar com... De produtos agrícolas em fazendas hoje de madrugada. Da fazenda Nossa Senhora Aparecida, os ladrões levaram 10 milhões em defensivos agrícolas e mais 50 milhões da fazenda Airama. Nas duas propriedades, eles mataram os cães de guarda. A Prefeitura de General Salgado ainda não tem ideia do valor dos prejuízos causados pelo temporal de ontem à tarde. A chuva de granizo chegou a derrubar uma torre de 30 metros de altura. Um temporal com granizo e vento forte assustou os moradores de General Salgado ontem à tarde. Várias casas e esse clube foram destelhados. O centro comunitário foi um dos prédios mais atingidos. Foi necessário furar a laje para dar vazão à água acumulada da chuva. Na Câmara Municipal, o forro foi todo destruído. O plenário ficou assim, a céu aberto. Vários móveis e equipamentos estão danificados. Os postos de combustíveis de Fernandópolis não vão mais funcionar após as 8 horas da noite. Eles só vão atender casos de urgência, como ambulâncias e a polícia. Um acordo feito entre os 13 postos de combustíveis, a Prefeitura e a Curadoria de Defesa do Consumidor deixou os moradores de Fernandópolis sem combustível depois das 8 da noite. Esta decisão foi tomada porque não existia regularidade no horário de funcionamento. Alguns postos fechavam as bombas na noite anterior aos aumentos de preços. 3 proprietários acabaram sendo indiciados em inquérito policial. A partir de segunda-feira, terão direito de abastecer à noite apenas motoristas com autorização da Polícia Militar. Mais de 50% do abastecimento de água em Rio Preto vem de poços artesianos. A quebra de um equipamento traz de volta um antigo problema, a falta d'água na periferia da cidade. Rio Preto produz 90 milhões de litros de água por dia, só que 40% desta água não chegam aos consumidores por problemas na rede. Um dos bairros mais prejudicados é o Jardim Itapema, onde os moradores garantem que há 6 anos estão sem água durante o dia. Só tem água no tempo da política. Acabou a política, acabou a água também. Ninguém toma providência, a gente liga lá, ninguém fala nada, ninguém é responsável por nada. Nesta semana, o problema se agravou. O poço profundo do Jardim Urano quebrou e os moradores de 20 bairros, cerca de 32 mil pessoas, estão com o abastecimento de água prejudicado. E para piorar ainda mais a situação, ontem um funcionário da empresa que faz o conserto teve o dedo cortado por um cabo de aço e foi hospitalizado. As obras aqui ficaram suspensas e agora a prefeitura está aguardando que a empresa mande outro funcionário. Os caminhões-pipa da prefeitura tentam diminuir o problema, mas não dão conta de tanto serviço. Cidade toda, creche, escola, ponto-socorro. Às vezes a gente trabalha até de noite, mas não vem esse serviço. Apesar da falta de água, a população ainda não está consciente. O desperdício e a falta de economia ainda existem. Qual que é a previsão de conserto desse poço aí do Jardim Urano? Bom, se tudo correr bem, conforme o nosso planejado, entre 8 a 10 dias. E a qualidade da água consumida na região noroeste é o tema de amanhã do Globo Comunidade. Você vai saber como é feito o tratamento da água que abastece as cidades e quais os cuidados necessários para evitar o risco da cólera. O Globo Comunidade vai ao ar neste sábado, às 8 da manhã. O Escritório de Saúde reuniu hoje diretores de hospitais privados de Rio Preto para discutir a redução do número de leitos para pacientes do Sistema Unificado de Saúde. Essa redução está superlotando o hospital de base. Ficar horas à espera de uma vaga para internação.
esta acaba sendo a única alternativa para quem não tem dinheiro e precisa de atenção médica. A média ideal de internações por aqui deveria ser de 2.300 por mês, mas atualmente ela não é menor do que 2.700. A principal razão para o hospital de base estar superlotado assim é que os outros hospitais da cidade reduzem cada vez mais o atendimento aos pacientes do sistema de saúde. Em apenas um ano, 6 hospitais de Rio Preto foram responsáveis pela redução de 7.600 vagas aos pacientes do SUS. De 91 para 92, quem mais fechou as portas para os previdenciários foi o Hospital Santa Helena, que tirou 77% dos leitos reservados ao SUS. O Alsta vem em seguida com uma redução de 69,1% das vagas. Apenas 2 hospitais aumentaram o número de leitos neste mesmo período. Na Santa Casa ele foi de 10% e o hospital de base está com 8,8% a mais de vagas para internações. Este foi o tema de uma reunião feita hoje à tarde no ERSA. Representantes de todos os hospitais da cidade tiveram que encontrar uma saída para equilibrar a situação. O argumento da maioria é que o SUS paga pouco pelas internações. Você acha que com uma diária de 63 mil cruzeiros você pode dar alimentação, hotelaria, atendimento de enfermagem ao paciente? Concretamente, o que vai mudar no atendimento no hospital de base a partir desta reunião? Olha, nos próximos dias nada, mas deve continuar como está. Mas a ideia é de que haja uma central de atendimentos, onde em breve possamos encaminhar os pacientes para a central, onde serão encaminhados para os hospitais privados da cidade. A Santa Casa de Araçatuba suspende as cirurgias e registra queixa na polícia contra a Secretaria de Saúde do Estado. A Santa Casa não recebe há uma semana os kits para exames de sangue. Sem esses kits, é impossível saber se o sangue usado nas cirurgias está contaminado pelo vírus da AIDS ou da hepatite. O delegado Jair Belmiro Rocha registrou o caso como preservação de direitos, para que a Santa Casa de Araçatuba não seja responsabilizada pela falta de sangue em casos de emergência. O CIF, Serviço de Inspeção Federal, vai jogar duro contra os pecuaristas que não estão vacinando o gado contra a febre aftosa. Representantes do mercado comum europeu vão visitar a região noroeste para ver se está sendo cumprido o acordo de imunização do rebanho. No ano passado, 85% do rebanho foram vacinados. Mesmo assim, a Dira de Rio Preto descobriu 25 focos de aftosa. O governo do estado quer que o pecuarista vacine todo o gado. Se a tarefa é ainda considerada impossível, o objetivo da vacinação 93 é de pelo menos imunizar 90% do rebanho. Até o momento, 300 mil doses da vacina foram vendidas na região de Rio Preto. Um gado com doença da aftosa dá muito trabalho para a gente, porque afeta, você tem que pegar um por um para curar, cortar fila, essas coisas, dá muito trabalho. Quem não apresentar o registro de vacinação terá dificuldades para abater o gado ou vender o leite. A legislação prevê multas e exige que os frigoríficos melhorem a higiene nos caminhões que transportam gado e couro. Somente no ano passado, o estado de São Paulo exportou para países da Comunidade Econômica Europeia 600 milhões de dólares em carne. E se quiser continuar contando com esse importante mercado externo, o estado terá que erradicar de vez a febre aftosa. Uma missão estrangeira deve chegar à região ainda este mês para ver de perto como está sendo feito o controle de doenças como a aftosa. De maneira nenhuma vamos receber gado para abate nos frigoríficos que não esteja acompanhado de certificado de vacinação contra a febre aftosa.